Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Eu, a Promagda, a Proshir e a Provilma estamos morrendo de saudade de cada um de vocês. Nós queríamos poder dar um abraço bem forte e dar um beijinho bem gostoso, mas ainda não é o momento de voltarmos para a escola. Mas não se preocupe, que logo, logo tudo voltará ao normal e vamos ter oportunidade de dar muitos abraços. Mas enquanto isso, nós vamos dar continuidade nas atividades aqui nas aulas online. E vamos fazer vários vídeos, fazer várias aulas ao vivo e vamos poder brincar e se divertir e aprender muito. Combinado? Então hoje nós vamos dar continuidade nas nossas atividades no livro. Isso, nossa primeira atividade no livro, após as férias. Espero que vocês tenham descansado bastante, brincado, se divertido, para a gente poder voltar com toda a energia para dar continuidade com as nossas atividades. Hoje, então, nós vamos fazer a atividade no livro Letrar, nas páginas 44 e 45. Então, já abrem aí o livro de vocês e bora começar. Nessa atividade, nós vamos falar um pouquinho da história tintim por tintim, da história que nós já estávamos falando um pouquinho, que já estávamos trabalhando nesse tema, que é a história do gengibre. Então, para a gente poder lembrar e fazer um mapa dessa história, recordar um pouquinho mais sobre a história, é necessário que vocês acompanhem novamente a história do biscoito de gengibre, tá? Para a gente poder preencher todo o mapa e recordar toda a historinha do biscoito de gengibre. Então, a Pro vai deixar lá no canal do YouTube, tá? O vídeo com a história do biscoito de gengibre. Aí vocês podem ver o vídeo novamente, escutar a historinha, se divertir junto com o biscoito de gengibre e depois vir aqui com a gente no livro Letrar, para a gente poder realizar a atividade, tá bom? Então, primeiro vai lá, assiste o vídeo, vê como é que é a historinha, quem não viu, quem já viu, vamos recordar para poder fazer a atividade, tá? Depois que já viu a atividade, já viu lá a historinha, bora lá então para a página 44 para iniciarmos as nossas atividades. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer no livro Letrar é o que eu e as professoras sempre solicitamos para vocês, que é colocar a data de hoje e o nome de vocês lá no final da página. Hoje é dia 4/8/2020. Isso mesmo, nós já estamos no mês 8. Quando saímos de férias, nós ainda estávamos no mês 7, no mês de julho. E nós já estamos no mês 8, no mês de agosto. Então, anotem aí no livro de vocês. Dia 4/8/2020. Eu coloquei o meu nome aqui embaixo, Graziele Viana, porque eu estou fazendo no meu livro, mas vocês vão colocar o nome de vocês, porque é o livro de vocês. Combinado? Então, vamos lá. Depois que vocês já ouviram a história, já relembraram a história do biscoito de gengibre, nós vamos então montar um mapa, relembrando algumas partes dessa história, relembrando um pouquinho mais dessa história. Então, para iniciar, precisamos primeiro saber de que história nós estamos falando. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o título que é o nome da história que nós estamos relembrando. Então, qual é o nome da história que estamos relembrando? Pensa aí. Muito bem, nós estamos falando da história do biscoito de gengibre. Então, anota aí, o biscoito de gengibre, que a Pro anotou agora aqui no meu livro. Então, anotem aí também no livro de vocês. O título da história, o nome da história é O Biscoito de Gengibre. Combinado? Depois que anotou aí bem bonito, bem caprichado, nós vamos ilustrar um pouco mais essa história. Relembrar através de desenho. Para relembrar, vamos começar a fazer alguns cenários da história. Eu coloquei 2 cenários que para mim eu gostei muito dessa parte e apareceu bastante na história. Então eu coloquei a parte da cozinha,
onde um menino junto com a senhora, um menino pequeno junto com a senhora, fez o biscoito de gengibre. E foi ali que começou toda a história, com a magia que de repente o biscoito teve vida. Então eu desenhei aqui no meu livro a cozinha. Vocês podem desenhar aí um cenário que vocês gostarem. Pode ser a cozinha ou pode ser algum outro lugar da história que se passou que vocês gostaram também. Desenhei também uma parte que me chamou muito a atenção, que foi o rio, onde teve um momento assim muito legal, mas também deu um pouquinho de dó. Eu gostei também bastante dessa parte. Então foi um outro cenário que me chamou bastante atenção. Então vocês vão desenhar aí também uma parte da história também que vocês gostaram, mas pode ser outras também. Pode ser a parte que os rapazes estavam debaixo da árvore, ou a parte que o boi estava falando com o gengibre. Então vocês vão desenhar aí o cenário da parte que vocês mais gostaram, tá bom? A parte que se passou lá na história do biscoito de gengibre. Combinado? Vocês podem usar lápis de cor, pode usar canetinha, mas tudo com muito capricho e cuidado, certo? Então faz aí bem bonitinho e quando finalizar, bora para a página 45. Na página 45, nós vamos dar continuidade, relembrando mais um pouquinho da história. Nesse primeiro retângulo aqui, nós vamos desenhar alguns personagens. Eu desenhei os personagens que mais me chamavam a atenção. Então, vocês desenham aí no livro de vocês o que mais chamaram a atenção de vocês. No meu, eu desenhei aqui, ó, a senhora, o senhor e o menino pequeno, que aparecia lá na nossa história do gengibre. Desenhei também o gengibre e também desenhei a raposa muito esperta. Eu desenhei esses personagens. Vocês podem desenhar esses ou podem desenhar outros personagens que vocês gostaram e que participaram, que teve lá na presença na nossa história. Combinado? Nesse segundo retângulo aqui, vocês vão desenhar a primeira parte da história. Qual é a primeira parte da história? Vamos pensar? Eu desenhei na primeira parte da história quando o menino pequeno fez o gengibre e o gengibre apareceu já no forno. Mas vocês podem desenhar quando ele está preparando ou quando a senhora está pedindo para ele fazer os quitutes. Então, vocês vão desenhar essa primeira parte da história. E vão fazer com bastante capricho, fazendo bastante detalhe. Pode usar lápis de cor, pode usar canetinha, mas com bastante cuidado e capricho, certo? E por fim, nessa última etapa, aqui embaixo, vocês vão descrever o biscoito de gengibre. O que vocês acham que mais chamou a atenção de vocês no biscoito de gengibre? Quais são as características que vocês dão para o biscoito de gengibre? Então, vocês vão pensar aí, pode rever a história se quiser, e vão escrever depois aí com o auxílio de um responsável, da mamãe, do papai, da vovó, da uma titia, de quem tiver com vocês, auxiliar vocês a escreverem, a descrever o biscoito de gengibre, o que vocês mais acharem interessante dele. Combinado? Isso aí. Então faz com bastante capricho, depois registra aí vocês fazendo durante a atividade ou depois que terminou também a atividade e envia lá na sala de aula de vocês, que cada professor está aguardando a atividade. Pro Magda, pro Vilma, pro Shirley, eu estou louca para ver a atividade de cada um de vocês. Então caprichem aí para a gente poder ficar muito feliz e orgulhosa de vocês como sempre, certo? Então, fica combinado assim e nos vemos na próxima aula. Até a próxima aula, meus amores. Se cuidem e fiquem com Deus. Beijinho no coração. Mua.